Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos para a terceira parte da nossa análise e prática, e diário mágico, vamos colocar assim, do Reino das Chamas, ou do inglês Kingdom of Flames, que é um sistema de evocação mágica e projeção extraplanar escrito pelo Coitin, que na época usava o nome de o Corvo Negro, alguma coisa assim. Ele é esquisito, todo mundo sabe disso. E todo mundo que é esquisito gosta de ter um nome esquisito, né? De Jin Hanou, sabemos. Então vamos lá, galera. Na primeira parte, como foi citado, eu criei o portal e concluí que, na verdade, era mais ou menos uma espécie de método de projeção. Porém, a continuidade do Grimório, como ele cita, levaria à utilização de quadrados mágicos, e esses quadrados mágicos te levariam aos reinos das chamas, que seriam vários reinos, e nesses reinos você, ao entrar em êxtase com esses reinos, ou seja, se entregar a eles, você conseguiria então ter contato com os moradores de lá. Então vamos falar assim, na prática, como é que isso funcionaria? É uma evocação, só que você, ao invés de chamar o bicho pro teu triângulo ou pra tua bola de cristal, o que quer que seja, você vai fazer uma projeção para um outro plano astral, e nesse plano astral, então, você vai fazer essa evocação. Só que aí já não é bem uma evocação, porque teoricamente você estaria chamando o bicho para vir para sua frente, não só a consciência dele, porque você está no plano onde ele mora, Então, já me parece um pouco mais arriscado pelo fato de você não estar mais onde você deveria estar numa evocação comum, que é um lugar seguro, com todos os seus aparatos, etc. Porque você fez uma projeção astral, então, de certa forma, você está separado do seu corpo. Então, por conta disso, antes de começar a fazer a evocação, eu dividi esse começo em 3 partes. A primeira parte, a criação do portal e verificar se ele serve de alguma coisa. E se vocês quiserem saber se ele serve de alguma coisa, basta ouvir o podcast anterior a esse, certo? Eu sei que todos vocês já ouviram, então tá de boas. E nessa segunda parte é a tentativa que eu fiz de utilizar os quadrados mágicos que ele apresenta para poder ser direcionado a um determinado reino das chamas. E eu me sinto muito, mas muito ridículo em chamar planos astrais de reinos das chamas. Mas é assim que ele chama no grimório dele. Então, por conta disso, eu comecei com o primeiro quadrado, certo? Que é o quadrado do reino dos espíritos. E vocês vão se amarrar depois nos outros, não é? O reino da noite, o reino da escuridão. É muito RPG isso pra mim, sacou? É aquela galera trevosa mesmo que gosta de causar. Então o que rola? O ritual é muito simples, certo? Ele tem um triângulo de proteção que ele cria, certo? Para quem quiser tentar em casa, como eu já disse, o PDF ele tá lá na Tenebris Actus, na rede social. Vocês podem ler ou baixar diretamente de lá. Tem tanto em inglês quanto em português. E o sistema do cara não é lá muito original. Você tem um círculo e você tem um triângulo. Ele até explica que a utilização do triângulo não é só da Goetia, mas sim de vários outros ritos. Os ocultistas tendem a utilizar o triângulo. Então era normal que o dele também tivesse triângulo. E o círculo, eu nem preciso falar de círculo, Todo mundo já sabe que círculo mágico está em tudo que é canto. Então beleza, fui seguindo, fazendo o círculo de proteção do cara, que é talvez o círculo mais patético que eu já vi na minha vida. Sério, é muito patético. É um círculo e, se eu não me engano, tem 2 ou 3 símbolos que ele não explica bem porquê. Ele só diz que é alienígena e pronto. Porém, como eu já tinha dito no podcast anterior, eu não estava mais fazendo o ritual da forma que ele ensinava.
que seria num lugar escuro, sem iluminação, embaixo da lua. Para tentar manter a minha própria sanidade e saúde, saca? Eu achei que fosse melhor eu fazer num ambiente controlado, né? Normalmente testes a gente faz em ambientes controlados. Então, ao invés de eu estar embaixo da lua, com um monte de mosquito me picando, gato me arranhando, eu preferi fazer, né, onde eu normalmente faço os meus rituais, e já utilizando o portal como ele realmente funcionou, e não desenhando ele no chão com uma pemba e ficar deitado lá e tal. Então, beleza. Desenhado o círculo, que seria um círculo de proteção. Tem o triângulo, que também seria um triângulo de proteção, só que o triângulo dele representa uma trindade um pouco diferente. Dentro do triângulo ele tem inclusive o símbolo, tem um pentagrama invertido, tem o símbolo de Baphomet, é bem mistureba mesmo. E ele tenta dizer que esse triângulo ele serve para representar os anjos, os demônios e os espíritos, saca? Que são, inclusive, os 3 tipos de seres que podem ser evocados utilizando o sistema do Kingdom of Flames, saca? Então a gente já vê que tem um diferencial ali. O triângulo deles não é bem para aprisionar a entidade, mas é mais ou menos para catalogar e para proteger. O que é meio esquisito, pouco seguro, um pouco arriscado, meio violento, meio burrice, mas tá no grimório do cara. Então, pensando assim, continuei fazendo a projeção. Ele cita que o ideal seria, na verdade não o ideal, mas a forma que ele utilizou para ativar o quadrado mágico, ele simplesmente colocou numa mesa, num pano preto, voltado ao sul, e colocou 2 velas, e entre essas 2 velas ele colocou o quadrado mágico, certo? E começou o ritual em si, utilizando as 3 partes daquela conjuração que foi citado no podcast anterior, e isso ele estando já dentro, vamos colocar assim, do portal Stargate. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O nego vai me sacanear pro resto da vida. Então, o que rola? Ele cita, né, pelo menos no grimório dele, que vários efeitos especiais fodões aconteceram. Eu sei que a galera normalmente coloca isso nos livros, às vezes porque tá numa viagem qualquer, saca? O cara usou algum aditivo e por conta disso ele acabou viajando e viu coisas muito loucas. E às vezes o nego coloca simplesmente para chamar a atenção do público, para o público querer tentar aquilo e comprar o livro, né? Se você falar, não, tu vai fazer um ritual, e o que vai acontecer? Nada, mas você vai sentir um calorzinho, ninguém vai comprar teu livro. Mas se tu fala como ele cita, virá uma luz do céu enorme e que vai descer em cima do seu quadrado mágico e você verá relâmpagos e vai ter uma névoa. Cara, é muita viagem. É muito Spielberg, sacou pra mim. E é mais ou menos o que ele cita. Eu sei que uma projeção astral não é dessa forma. E, inclusive, uma projeção para outros planos não é dessa forma. Você não vai entrar num DeLorean e deixar um rastro de fogo e aí, bum, vai estar em outro plano. Isso não acontece. Apesar de que a gente tem, inclusive, o método, né, da velocidade, seria algo similar a isso, mas ainda assim você não vai deixar um rastro de fogo, não vai ver relâmpago nem nada. Então já fui um pouco descrente da descrição do cara. Eu queria ver se realmente fazer uma meditação dentro do Stargate, fazer uma projeção energizando aquele quadrado mágico, focando nele, se realmente ele me mandaria para algum lugar. E como foi citado, tem alguns quadrados mágicos e cada um deles serve para te levar para um reino das chamas específico. Eu utilizei o primeiro deles, que é o quadrado do reino dos espíritos, certo? Ele cita o reino dos espíritos como uma mistura de inferno cristão e umbral. Ele diz que é um lugar muito escuro, com pessoas feitas de massa escura, o ar é muito denso e etc. E ele cita muito fogo. Acho que talvez por isso ele chame de reino das chamas, né? E ele cita fogo enorme, do tamanho de prédios, sem
sem nem nada queimando, mas o fogo tá lá. E que as entidades existentes nesse plano, elas são absorvidas por esse fogo. E ele, inclusive, em um dado momento, também foi absorvido por esse fogo. E foi quando ele entrou em sintonia com o reino dos espíritos. E aí, então, ele cita alguns demônios que moram lá que podem ser evocados. Bom, eu já achei essa porra uma louca de uma viagem, mas eu pensei comigo. O cara quer vender um livro. Então, talvez esse quadrado mágico que o cara botou aqui, que seria o reino dos espíritos, na verdade é um umbral, né? Ele meteu fogo porque, mano, todo show tem que ter fogo. Só que tem que ter um show pirotécnico, uns efeitos especiais maneiros. Mas beleza, vamos lá colocar esse troço. Então, fui fazer o ritual, tracei meu círculo, fiz um triângulo muito ridículo dele. Ele, inclusive, dessa vez eu gostaria de lembrar, dessa vez ele cita que deve-se fazer o banimento. Ao contrário lá da parte inicial, onde ele cita que talvez pudesse fazer, nessa não, ele fala, realmente tem que se fazer o banimento, tem que se fazer a limpeza, e aí fica de acordo com o magista, o praticante, qual tipo de ritual de banimento ele vai fazer e de limpeza. Então, pelo menos a gente já percebe que ele deu uma amadurecida do começo do livro até o meio do livro, saca? Então, beleza, fiz toda essa limpeza e é estranho você fazer tudo isso para projetar. Normalmente, quando a gente faz toda essa limpeza, etc., é porque a gente vai fazer uma evocação, um exorcismo, alguma coisa que vai ser mais puxada. Então, eu até achei meio, nossa, é muito por nada. E aí fui, então, tentar fazer a projeção. Abri meu Stargate, como eu disse. Tentei dessa vez, forcei muito para ver a tal da massa negra se moldando na minha frente. E, na verdade, o que eu consigo ver normalmente numa projeção utilizando o espelho negro, o que eu consigo ver é uma umbra, né? Eu consigo ver um breu enorme na minha frente. E aí aquilo vai se expandindo até que eu não enxergue mais nada. E isso já é um método de projeção bem comum, muitas pessoas fazem isso. Então eu comecei a tentar focar que ainda existia na minha frente, entre as duas velas, porque dessa vez não estava totalmente escuro, aquele quadrado mágico. Então eu pensei, horas de tentar fazer uma projeção, me desligar do meu corpo e ir para algum outro plano, e esse vai ser o umbral, né? Que não é o meu favorito, por sinal, e nem é o mais fácil para mim de encontrar. Então talvez funcionasse. Bom, resultado final disso. Eu consegui ir para o umbral? Consegui. Mas eu já conseguia ir para o umbral antes? Já conseguia. Então, como citado na primeira parte, se você já faz projeção, você vai projetar. É o que vai acontecer. O ritual serve para te direcionar obrigatoriamente para aquele plano? Eu acredito que não. Porém, todos esses aparatos, o quadrado mágico, que eu nem sei se é tão mágico assim, vão realmente te direcionar para o plano que você escolheu, que seria uma espécie de umbral com chamas? Eu acho que não. Eu acho que ele consegue até te dar uma sugestão, certo? Para que você se concentre naquilo, porque você tem que se concentrar no quadrado mágico do plano dos espíritos. E aí você faz uma projeção. A chance de você acabar indo pro plano dos espíritos, que na verdade é um umbral, é muito grande. E não, no umbral você não vai achar aqueles pilares de fogo e nego se fundindo no fogo, como ele cita no livro dele. Você encontra o bom e velho umbral de sempre. Escuro, decadente, fudido e por aí vai. Onde tem um monte de gente morta. Então, não tem nada demais. Então o que rola? Eu gostaria que alguma outra pessoa fizesse o teste, principalmente uma pessoa que não tem muita facilidade, né, em fazer projeção. Porque aí sim a gente saberia se o método do cara é nada mais nada menos do que um novo método de projeção que facilita isso para quem tem dificuldade. Como eu já pratico isso há muito tempo, já dei aula disso, fiz vários exercícios com várias pessoas sobre isso, para mim ainda está sendo um passeio no campo. Então, o que eu tenho que tentar? Eu vou dar uma boa olhada nos outros planos, dos outros quadrados mágicos, e ver se eles vão me levar para outros lugares que eu talvez não conheça. Provavelmente, né? Porque eu não conheço tantos planos, eu conheço 3, 4 planos só.
Então talvez eu consiga algum resultado melhor. Mas como eu não tive tanto tempo, foi só uma semana para fazer isso, então eu só fiz esse primeiro teste. Consegui chegar no tal do plano dos espíritos? Sim. O plano dos espíritos é um umbral? Sim. Tem fogo lá? Não. Tem os homens de preto e tal, feitos de névoa escura, densa? Tem, é umbral, porra. Certo? Então, funciona. Até aí funciona. O círculo dele funciona para proteção? Ainda não sei, porque ainda não fui atacado e nem tentei agredir ninguém lá do outro lado. Mas pode ter certeza que eu vou tentar e a gente vai saber se aquelas merdas que ele botou no grimório dele funcionam. Mas por hora é isso, gente. O ritual de projeção com algumas adaptações óbvias funciona? Funciona. Você vai conseguir projetar? Vai. O quadrado mágico dele facilita? Acredito que sim, porque você está focando num quadrado mágico que diz que você vai para o umbral. Então tu acaba indo para o umbral. Para uma pessoa que tem dificuldade em projetar, acredito que seja uma ferramenta útil. Para quem já projeta e já consegue ir para o umbral, não tem lá tanta utilidade, certo? Bom, na próxima parte já vamos começar com a evocação de algum ser demônio do umbral. O que eu acho interessante, porque eu não sabia que tinham demônios inteligentes, vamos botar assim, no umbral. Então já vai ser um pouquinho divertido. E já vou ter o segundo teste com o segundo quadrado mágico, que, se não me engano, é o reino da escuridão, ou é o reino das sombras, algo assim. Então vai ser divertido. Então, galera, já passamos dos nossos 10 minutos. Quero lembrar a todos vocês que a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Castbox. Então, se você gostou, compartilha, dá like. Se você gosta muito do nosso material, a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode começar doando de R$2 até R$50. A gente tem o Pix, que você pode doar quanto você quiser. Se você gosta do nosso material e quer que a gente continue produzindo, porque a gente produz material toda semana, normalmente de terça a sexta-feira tem conteúdo novo no portal. Tem o voodoo, tem druidismo, tem magia caótica, tem magia natural, tem essas maluquices doidas que eu trago no podcast. Entra no Apoia-se. Se você não puder, não tem um problema. Continua curtindo e compartilhando, que aí o nosso material chega em mais pessoas e com isso a gente consegue mais reconhecimento. Então valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.